Voltei ao cenário normal após Anime Friends. Satisfação, viu, galera? Vocês são incríveis. Eu tô louco pela próxima live na sexta pra gente falar da Anime Friends também. Mas agora vamos falar de Dr. Stone. O Shishio foi despetrificado. E boa coisa não vem daí. Ao ponto que o Senku, aquele que se peidar explode, omitiu a quarta utilidade do cálcio. Com medo que o Shishio use... Vamos analisar esse episódio e teorizar bastante? Vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Muito obrigado, fizemos 30 mil seguidores no Instagram, estamos perto dos 16 mil no Twitter, então segue lá também. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais Dr. Stone e vamos analisar finalmente o episódio 2, que sofreu esse atraso porque eu estava na Anime Friends, certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí. E foi bem interessante esse começo. O Senku, eu vou tentar puxar o acento no normal que é, né? Pra primeira sílaba. Senku, que quando a gente fala Senku, dá um outro sentido a esse personagem. Aí o Senku e o Taiju estão juntos agora com a opção de poder despetrificar a galera. E o Senku diz pro Taiju, vai, escolhe aí quem tu quer, que eu sei bem quem é. Claro que seria a Yuzuriha. O Senku até assusta um pouco o Taiju porque ele diz que em algumas estátuas podem surgir cadáveres. Não é todo mundo que sobreviveu a esse processo de petrificação. E aí o Taiju já fica meio tenso. Mas isso é o mais lógico de acontecer com a galera, né? O estranho é 3.700 anos depois você tá lá vivo, tranquilão, né? E ainda mais num caso como o do Shishio. De boa, o que é que eu preciso fazer agora? O cara acorda já pronto pra ação, né? Só que aí o Taiju não quer despetrificar a Yuzuriha, porque ela vai estar pelada e o Senku vai ver, vai ser muito humilhante, muito degradante pra garota, então eles optam por não despetrificar ela. E ainda bem que isso aconteceu, porque eles despetrificam o Shishio, que foi bem importante pra uma cena de ação, que começa com a aparição de uma fera, um leão. Quando eles ouvem um rugido já é tenso, galera, porque eles estão na idade da pedra. E aí vem o leãozão, eu gostei da explicação. Foram os leões de zoológico que se reproduziram, afinal meio estranho ter leão no Japão, né, um animal típico da savana africana. E aí é como o Senku diz no meio da fuga. No mundo, na idade da pedra, os humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar. Então é real, o Dr. Stone, eles estão na idade da pedra e precisam se virar agora. Mas aí aqui na fuga eles acham novamente a estátua do Shishio, né, o Shishio petrificado, e ele então é despetrificado para lidar com os leões. Galera, eu achei muito impressionante porque assim que o Shishio revive, ele já vai mandando qual é o problema que eu tenho que resolver. O cara, ele tá muito no estado de presença da meditação. Ele tá no tempo presente, ele acorda, ele não tá se questionando o que é que aconteceu, por que é que eu me petrifiquei e tal, que luz foi aquela. Não, acordei, estamos envolvidos em algum problema, qual é o meu papel para eu resolver? Então esse cara, ele já começa se mostrando muito habilidoso em questão mental, e a gente vê que ele tem força bruta total. Eu tô percebendo que ele vai ser o grande nêmesis do Senku e do Taiju. Vamos ver como essa relação vai se transformar e que tenso para os nossos protagonistas terem que enfrentar esse cara, né? E aí beleza, ele fica sabendo que a problemática são os leões e ele já resolve tudo, velho. É impressionante porque ele dá um murro no leão que desmaia. Então, ele é um meta-humano, é sobre-humano total o poder dele. As leoas correm pra longe e ele ainda fala: não existe mais perigo enquanto vocês estiverem comigo. Véi, só que ele simboliza um perigo, principalmente pro Taiju, é como o Senku fala. Esse cara aí vai ser o macho alfa. Então na Idade da Pedra, os mais fracos querem estar perto dos mais fortes. Consequentemente, a Yuzuriha, após despetrificar, pode querer ficar ao lado do Shishio, pô. Mas o Shishio é um cara que ele tem uns ideais interessantes e ele tem uma questão de honra muito forte também, ao ponto que ele dá uma morte digna pro leão que ele esmurrou e fez desmaiar. No QG, né,
do Senko, do Taiju, naquela mini vila que eles estão construindo. Chega lá o Shishio também, a gente já vê que ele tá com a pele do leão, que ele matou, né? Tipo, é uma das conexões que o Shishio tem com a natureza, né? Ele, pra honrar o leão, ele agora vai vestir a pele dele. Isso dá um ar muito de líder, de rei, para o Shishio. A gente vê que, em um momento, Senko e Taiju estão se alimentando de cogumelos e grãos. Mas agora, com o Shishio, o cara vai caçar proteína, velho. Vai caçar javali, mata o javali com as próprias mãos. É muito absurdo. Então, é uma baita adição ao grupo, porque os seres humanos precisam de proteína. E se não tem proteína sintetizada, ou meios de você encontrar proteínas em vegetais, porque alguns têm, viu, galera? Não sei se vocês sabem disso. O jeito mais óbvio é você matar os animais, já que eles estão na idade da pedra, né? É bem triste isso, mas é um instinto de sobrevivência, já que a humanidade pereceu. E o Shishio é impressionante, galera, porque não é só na terra que ele caça bem. No ar, o cara de uma árvore para outra dá um pulo e pega um pássaro. Ele também é muito ágil para pegar os peixes com lança. Então, véi, eu só fico temendo. Era pra eu estar com a sensação de alívio observando o Shishio, mas eu fico cada vez mais tenso vendo como ele é poderoso e hábil mentalmente e fisicamente. E é aí que o Shishio acha um corpo petrificado, né? Tava ali debaixo de uma pedra, atrás de uma pedra. Ele quebra a pedra no soco também. É mais impressionante ainda que ter feito o leão desmaiar, né? Porque ali é carne, é fofo. Então ele aplicou uma força, fez o leão desmaiar, mas aquele quebrou uma pedra, velho. É impressionante. E esse corpo que ele achou, se eu não me engano, deve ser de um dos protagonistas. Uma dos protagonistas aí, né? Uma garota que deve ser despetrificada quando o Senko e o Taiju obtiverem mais daquela mistura que eles prepararam no primeiro episódio. É aí que temos um diálogo bem interessante e uma das partes mais importantes do episódio de Dr. Stone pela sua temática de ciência. Pra mim, uma das melhores partes, se não a melhor. Eu gostei do shonen de batalha que o Shishio proporcionou anteriormente, mas eu gosto muito das explicações do Senko. E ele levanta um questionamento aí, né? Qual é a coisa mais importante para uma civilização tecnológica? O Taiju responde: pô, será o metal? Não. Para se iniciar tudo, precisamos de cálcio. E a gente acha isso pulverizando conchas. Real, né, galera? O Senko ainda diz que há 4 maneiras incríveis de utilizar, de fazer uso do cálcio, e ele começa a explicar, mas ele omite a 4ª maneira incrível de se utilizar dessa substância. Mas bom, a primeira maneira é na agricultura. O Senko até explica que você dá um upgrade no solo, né? Ou seja, você usa o cálcio como adubo. A segunda maneira é na construção, porque o cálcio misturado com areia, fazendo toda a mistureba lá, dá o cimento, ou seja, vai fortificar as construções, além de que eles vão poder fazer novas construções. A terceira maneira é para criar sabonetes. Você mistura o cálcio com o sódio, que você pega das algas marítimas, mistura ainda com óleo e aí dá o sabonete. Por que sabonete é importante? Porque ele é um antisséptico. E aí você usa o sabonete para prevenir doenças, para cozinhar, você precisa de higiene. Então, realmente, o Senko, ele até atribui a maior importância do uso do cálcio para o sabonete, ao ponto que ele chama o sabonete de Dr. Stone. É louco, né? Porque o Dr. Stone é o Senko, mas ele chama o sabonete de Dr. Stone. Daí o Shishio, claro, fica impressionado com o Senko. Todo mundo está impressionado com esse menino. Ele é realmente muito gênio. E a gente observa que o Shishio, ele estava no presente. A gente apontou isso na análise anteriormente. Mas o Senko, ao seu modo, também está no presente. E prestem atenção, a maneira como o Shishio se encontra no estado presente, que a gente aprende muito na meditação, no yoga, no budismo, ele está no estado de presença em relação à ação. O Senko está no estado de presença em relação às instruções que ele dá. E vejam que para cada ação há uma reação, mas para cada ação surgir precisa de uma instrução. O Senko, ele é a base
para o Shishio poder seguir nas suas ações. Ou seja, o Senku é imprescindível. Não é só força bruta, precisa-se de inteligência também. E o Shishio deve estar analisando tudo isso para assimilar essa inteligência do Senku e querer se separar do grupo. Mas eu acredito que vai ser o grande erro do Shishio, porque a inteligência vai vencer a força bruta no final das contas, né? Ao ponto que o Senku não revelou a quarta maneira de se usar o cálcio, a maneira mega criativa e tal. E aí, que segredo é esse? Por que ele manteve segredo do Shishio? Ele tá tenso? Ele tá desconfiando de alguma coisa? Eu estou, pelo porte, pela postura, pelo semblante do Shishio, e também porque teve uma cena bem curiosa nesse episódio, que mostra o Shishio meio que dormindo, mas ele não tá dormindo, ele tá pensativo, tá bem acordadão ele, analisando os entornos ali. Então esse cara, velho, ele só tá querendo aprender o básico para construir seu próprio vilarejo, que pode entrar em guerra com o do Senku. O Shishio despetrificando gente, o Senku também, e termos uma guerra na Idade da Pedra. Seria massa. No dia seguinte, nessa coleta de conchas para obter o cálcio, né, o Taiju tá loucão lá na praia, destruindo um monte de conchinha, a gente vê um diálogo entre o Senku e o Shishio, e aí é revelado um pouco do passado do Shishio. Ele, um certo tempo atrás, né, há 3.700 anos, ele quis fazer um colar de conchas para sua irmãzinha que estava doente. Essa irmãzinha amava a Pequena Sereia, né, o desenho da Disney, e tava lá o Shishio caçando as conchinhas e ele foi impedido pelo dono da reserva ali, o dono da área, né? Então, o Shishio, ele tem esse pensamento que a terra, o mar, o céu, a natureza é de todos. E ele acha a estátua desse cara ali na praia e quebra a estátua. Vem a cabeça rolando e o Shishio, o Senku até pergunta: você tem noção do que você fez? Você matou um cara, velho. E o Shishio diz: não, eu realmente tenho essa noção, porque eu não quero reviver os adultos aqui nesse novo mundo. Porque com os adultos vai vir aí demarcação de territórios, vão vir os tributos, os pedágios, eles vão roubar a liberdade da juventude. E a gente vê que é isso que acontece, né, galera? A gente tem um planeta tão lindo, mas parece que a humanidade só pode funcionar aprisionando uns aos outros, fronteiras. A gente tem que, por exemplo, para ir para a Europa, Estados Unidos, tem que tirar visto, sabe? Então é toda uma burocracia para a gente poder se movimentar e viver nesse mundo que a gente tem, um mundo tão vasto, tão rico, né? Eu concordo com os ideais do Shishio. Quer dizer, eu entendo, mas não concordo. Por quê? Eu já falei isso em algum vídeo anterior, que precisa haver um controle. Porque vai ter gente querendo mais que o outro. O mundo não dá pra ser tão igualitário por conta da essência humana, sabe? Tem gente que vai ter transtorno mental, algum transtorno psicológico. Então precisa haver algum controle. A gente, infelizmente, encontra esse controle no sistema capitalista. O livre-arbítrio, a consciência, a noção de eu no ser humano faz com que a gente tenha trilhado um caminho, a gente percebe estudando história, que a gente vai se aprisionando cada vez mais ao ponto de hoje a gente ser escravo de uma tela de celular, por exemplo. A gente está cada vez mais fechado com um mundo tão vasto aí. Então é por isso que eu entendo os ideais, essa vontade do Shishio, mas eu não concordo porque ela é muito problemática. É uma utopia. Então eu acho que não iria pra frente. E o Senku sabe disso. Ao ponto de que o Shishio já vai matar outro cara, um outro adulto, e o Senku impede. E aí você nota aí, né, que vai rolar esse conflito. O Senku quer salvar todos e o Shishio não quer salvar os adultos. Vai ter guerra. Finalmente conhecemos o encerramento de Dr. Stone, que não tinha aparecido no primeiro episódio. A abertura foi empurrada lá pro final no primeiro episódio e não tivemos o encerramento consequentemente. Aqui vimos, e eu gostei muito da temática, mostrando o que era a civilização e tudo que foi perdido, né? Você vê os estádios de futebol, a tecnologia, metrô e tal. A gente vê um Senku pequenininho, né? Ou seja, deve rolar um flashback da galera.
É louco porque parece que não importa. Flashback. Pô, foi há 3.700 anos, a gente tem que se preocupar com outras coisas. Mas não, galera, isso é pra desenvolver os personagens e esses ideais. A gente também vê uma vilinha numa ilhota. Fico me perguntando se será o QG 2.0 do Senko ou se será a vila do Shishio. E eu tô empolgado. O primeiro episódio me fez gostar muito da premissa e eu tô gostando muito das relações desses personagens e como essas relações vão evoluir ou entrar em conflito nesse mundo pós-apocalíptico. Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima!